Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo, mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui, combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal! Mas antes, eu gosto de dar aqui bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for assistir essa live na parte da tarde, boa noite para quem for de boa noite, porque essa live ela fica aqui no feed e também depois ela fica disponível no YouTube. Então, sempre uma semana depois eu subo com esse vídeo para o YouTube. Então, é um prazer. Se vocês não conhecem ainda meu canal do YouTube, acesse. É Fabiana Modzenski. Mas se você escrever Fabiana M-O-Z, você já me acha lá fácil. Que bom que você está me ouvindo bem, fico muito feliz. Quero fazer a pergunta aqui para vocês. É difícil? A vida tá difícil? Tá tudo difícil? É difícil emagrecer? É difícil se amar? É difícil falar não? Ih, fazer isso aqui é difícil demais. É difícil ir para academia. É difícil mexer meu corpinho. É difícil fazer algo por mim. É difícil me priorizar. Quantas vezes a gente já falou isso na vida? Ou quantas vezes a gente até fala, e eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu ainda me pego falando que é difícil. Só que como eu falo, eu já trabalho meus sabotadores, eu já trabalho minha mente negativa aqui e automaticamente já vou trocando ela aqui, mas eu ainda me pego falando. Ou é difícil. Você já percebeu isso? Quando a gente percebe, eu já falei uma vez numa live aqui, quando eu falo da passada resistência, né? Nós estamos nesse nível aqui, cada um está no nível. Ninguém está melhor ou pior do que ninguém. Cada um está no nível de evolução e tá tudo bem. Só que quando a gente pensa em mudar ou subir o degrau, ou passar, nós precisamos passar por essa resistência. Porque a gente sai o quê? Daquela zona de conforto. O que é a zona de conforto? O nosso cérebro, ele por questão de sobrevivência. Oi, meu amor, bom dia, Gi. Por questão de sobrevivência, ele ajusta você aqui e tá tudo bem. Pode ser tanto bom quanto ruim, mas para ele tá tudo bem. Então, ele ajusta isso. Então, quando a gente quer mudar, a gente vai para o é difícil. É difícil. Então, é difícil me amar, é difícil me valorizar, é difícil dizer não, é difícil emagrecer, é difícil aprender uma língua nova, é difícil acordar e mexer o corpinho. Vocês percebem? Agora, a gente precisa criar o quê? Uma inteligência emocional. Para emagrecer, nós não precisamos somente mexer na alimentação. Não. Para. Se vocês ainda estão nessa mania de pensar em emagrecer e fazer dieta e mexer o corpinho só isso, eu vou falar, desculpa, não é só isso. Você pode até eliminar peso logo de início, mas depois volta. Porque você não lidou o quê? Com esse é difícil, com esses pensamentos, com essa coisa que fica, é difícil, é isso, é aquilo. E quando a gente precisa, e quando a gente decide emagrecer de forma consciente, nós precisamos ter o quê? Inteligência emocional. Nós precisamos ao quê? A nos ouvir. Oi, Ju, bom dia. Nós precisamos o quê? Nos conhecer. O emagrecimento está longe de ser somente o que você come. Longe. Enquanto você ainda estiver tratando o seu processo de emagrecimento, bom dia, o seu processo de emagrecimento somente no que você vem comendo, ou pior, deixando de comer. Uma das piores causas de reganho de peso, e isso pós-bariátrica, isso pós-emagrecimento, pós qualquer coisa, é você deixar de comer as coisas. Porque quando eu me proíbo,
eu torno o meu processo mais difícil, mais penoso e mais doloroso. Aí sim fica difícil, por isso que você fala muitas vezes, ai, nossa, é difícil emagrecer, ai, nossa, é difícil manter o peso, ai, nossa, é difícil realmente eu ter palavra comigo, porque aquele doce ali fala mais alto do que eu, porque aquela coxinha fala mais alto do que eu e vou lá e ataco. Claro, você se proíbe, você se maltrata, você se pune. O que emagrece, muitas pessoas às vezes me perguntam assim, Fabiana, o que eu como para emagrecer? Eu não sou nutricionista, tá? Mas aí eu falo, como assim o que você come para emagrecer? O emagrecimento não é uma coisa, não é uma fruta que te emagrece. Não é um pozinho mágico que você põe nas frutas que vai te emagrecer. Não é tomar whey protein ou creatina que vai te emagrecer, não. É a quantidade que você ingere de alimentos que vai ter um valor X de calorias e você queimar um valor menor do que você ingere. É isso que vai te emagrecer. Simples, é matemática. É matemática. Não é? A Ju tá aqui. Ela é uma nutricionista fantástica, não vai me deixar mentir. Agora, não é porque é matemática que eu vou comer um bolo, então eu passar o dia inteiro depois sem comer nada. Não, não é isso. Não é isso, porque eu vou falar aqui pra vocês. Eu, Fabiana, eu fazia isso. Quando eu comecei a perceber lá atrás que para emagrecer também é o déficit calórico, o que a Fabiana burramente fazia? Eu comia então um bolo e depois passava o dia inteiro sem comer nada. E eu atrapalhava a minha saúde. Por quê? Porque eu me proibia muitas vezes de comer o bolo. Quando eu comecei a colocar tudo na minha vida num planejamento semanal, num planejamento mensal, eu comecei a entender que sim, eu posso comer esse pedacinho desse bolo uma vez por semana, conscientemente, saboreando o bolo e não, ó, tacando pra dentro. E aí eu comecei a parar de dizer que é difícil. Tudo é difícil até você não aprender. Eu tenho certeza absoluta, que não foi fácil para você aprender a ler e escrever. Só que você era criança e você nem se lembra disso. Você não ficava com aquele preconceito de falar, isso é difícil, isso é difícil. Por quê? Porque você tinha todo o incentivo e você aprendia a fazer. Por que hoje em dia, na fase adulta, a gente fica falando que é difícil aprender uma língua nova? Ah, é difícil, é difícil. Porque você cria isso na sua cabeça. Porque você começa a querer ter que sair dessa zona de conforto que eu volto a dizer, de passar essa barreira, de criar novas conexões neurais, que não é fácil realmente. Mas você faz isso com muita facilidade se você o quê? Se doutrinar a todos os dias, agir um pouco. É a mesma coisa na época que você aprendeu a ler e escrever. Mas você não dizia para você que era difícil. Porque você era uma criança. Só que a fase adulta começa a impor a gente ações e decisões que tudo que sai um pouco da nossa rotina, a gente começa a dizer que é difícil, trabalhoso, e por isso que a gente não consegue. Comece então a entender que será se realmente é difícil ou você que não está se colocando como prioridade? As coisas que você realmente quer alcançar, será se você tem a clareza real do que isso é importante na sua vida? Vocês estão percebendo onde eu estou querendo chegar? Já falei aqui de déficit calórico, já falei de bolo, já falei de comida, já falei de tudo, mas eu estou falando do quê? De inteligência emocional. Eu estou falando de você se reconhecer, de você se valorizar. Eu estou querendo dizer o seguinte, o que é difícil realmente, anota o que eu estou te dizendo, o que realmente é difícil é você todos os dias se olhar no espelho e se maltratar. O que é realmente difícil é todos os dias de você pedir que o outro talvez te elogie. E se ele não te elogiar ou se ele não te valorizar, você se sentir desvalorizada. O que é difícil é você todos os dias comer além, comer as suas emoções, não conhecer as suas emoções
e depois de comer se maltratar. Isso é difícil. Bom dia, Jéssica. O que é difícil é todos os dias você se olhar diante do espelho e muitas vezes se xingar. O que é difícil todos os dias de você não se elogiar, não se amar. Isso é difícil. O emagrecer, desculpa, não é difícil. O que é difícil é você não se respeitar como ser divina que você é, porque você já nasceu com tudo o que você precisa. Só que a vida, infelizmente, ou no decorrer dela, nós somos obrigadas, e muitas vezes a gente faz de uma forma que a gente vai se deixando. Por isso que eu falo a importância de você voltar para casa. Volta para casa. É difícil você se manter sempre fora dessa casa, fora do seu eixo. Por isso que emagrecer é difícil. Por isso que se valorizar é difícil. Por isso que se amar é difícil. Por isso ver as suas qualidades é extremamente difícil. Porque enquanto eu não me aceitar de forma emocional, de forma divina que eu sou, olhar as minhas emoções, me reconhecendo, entendendo por que eu estou comendo e não simplesmente só agir de forma automática. Se lembra que eu falei? Nós estamos numa zona de conforto. É normal para o cérebro. E por pior que possa estar. Vamos lá. Quando eu estava no ápice do meu peso, eu achava muito difícil emagrecer. Eu achava difícil eu me amar, eu me respeitar. Eu achava isso difícil porque eu não acreditava naquela mulher que se via no espelho. Eu não acreditava na minha capacidade de ser uma pessoa incrível, de ser uma pessoa meiga comigo, amorosa comigo, generosa comigo. Eu pegava todas as minhas qualidades e dava para os outros. Eu era a melhor amiga que você possa imaginar. Até hoje eu sou. Mas eu aprendi a ser a melhor amiga também comigo. E foi difícil isso? Foi um processo doloroso? Muitas vezes foi. Eu parar de descontar as minhas emoções na comida foi difícil? Comer era mais prazeroso do que eu olhar para dentro. Comer era muito mais prazeroso do que eu me conhecer, do que eu voltar para casa. Só que o que acontecia? Eu comia, eu tinha aquele prazer imediato, claro, que é gostoso, é prazeroso, traz o bem-estar. Só que logo em seguida, eu voltava a me olhar no espelho e eu me maltratava. Eu já me bati várias vezes. Por falar, sou fraca, sou incapaz. Eu já fiz isso. Só que eu comecei a perceber o seguinte. E aí? Será que é esse lugar que eu quero ficar? Esse lugar de mendigar a atenção dos outros? Falar o tempo todo, eu tô aqui, eu quero chamar a atenção para ser querida, para ser amada e me deixar de lado? E isso me fazer comer e engordar? Será que eu quero realmente permanecer nesse lugar de me sentir desprezada, talvez porque o outro não fez o que eu achava que ele deveria fazer, porque afinal de contas, eu ajudei o outro. Quando eu comecei a perceber que as pessoas são do jeito que elas são, eu comecei a respeitar a Fabiana ser do jeito que ela é. E querer falar não, e aprender a falar não, porque não é só querer, é falar não, que eu não tinha coragem
E quando eu falei meu primeiro não, foi libertador. Ninguém morreu. E a pessoa nem ficou chateada. Vocês percebem que o que é mais difícil, bom dia, Luciana, não é o se respeitar, não é o emagrecer, não é o se valorizar, não é o se amar. O mais difícil é justamente você não se respeitar, não se valorizar, não se amar. O emagrecimento ele é a ponta do iceberg. Você lembra que eu falo isso? O emagrecimento ele só é a pontinha do iceberg. O que tem por debaixo disso? O que tem além? Não é só o déficit calórico. Porque quando eu fazia isso, eu também emagrecia. Quando eu olhava o emagrecimento somente pela comida e fazia dietas, eu emagrecia. Mas o porquê que eu voltava a engordar? Por que existe o efeito sanfona, gente? Poxa, se uma vez eu emagreci, eu emagreci. Por que eu vou engordar de novo? Por quê? Bom dia, estou dizendo sim para mim, principalmente para a comida. Não entendi, Luciana, desculpa. Você está dizendo principalmente sim para a comida? Em que sentido? E sim, que você pode comer coisas gostosas, só que saber na quantidade e entender, talvez, que o alimento não te domina? É isso que você está querendo dizer? Se for isso, você está de parabéns, é exatamente isso. Eu, hoje em dia, eu vejo um alimento e ele não me domina mais. Semana que vem eu vou contar aqui para vocês a mudança que está tendo na minha vida. Se vocês estão percebendo, eu estou um pouco ausente aqui dos stories. Que realmente eu estou aqui fora dessa tela aqui, que é uma vida real, que muitas vezes as pessoas não mostram a realidade, né? Só querem aparecer aqui bonitinhas, lindas. Eu não tenho vergonha nenhuma aqui de me emocionar, eu não tenho vergonha nenhuma aqui de aparecer, que eu sempre falo com esse meu cabelo descabelado. Eu não preciso de mostrar dessa forma. Eu não preciso mostrar uma Fabiana que é falsa. Olha só. Existe uma Fabiana que, claro, que quer parecer um pouco melhor aqui por respeito a vocês. Mas essa Fabiana, ela não é aquela Fabiana que é toda emperequetada. Eu não sou esse tipo de pessoa e eu jamais vou ser aqui só para poder aparecer para vocês. Foi difícil para mim também entender essa nuance de chegar aqui para vocês e aparecer. E isso me deixou também muito desconfortável no início. E isso mexeu com o meu emocional também. Olha, voltando. E mexer no meu emocional me cria o quê? Ansiedade. E todas as vezes que me cria ansiedade, cria vontade o quê? De comer. Percebe? Vocês estão percebendo como é que tudo que eu vou falando? Só que a gente vai colocando que é difícil, que é difícil, que é difícil, e aí realmente acaba sendo impossível. Comendo todas as minhas emoções e sentimentos, não estou controlando na minha mente tudo que eu quero. Ah, Luciana, aí vamos conversar. Me procura depois no direct, tá? No privado pra gente conversar. E é aí que tá, é justamente essa coisa, é a coisa do você comer suas emoções. Porque, percebe? Então, a Luciana já tá começando a entender. Mas eu não falo não pro alimento. Aí é que tá. É difícil falar não pro alimento, porque você não tá trabalhando a causa real. Todas as vezes que eu proíbo o alimento, que eu falo eu vou fazer dieta, é claro que é dificílimo fazer dieta. Porque vocês estão restringindo, proibindo o que vocês gostam. É muito mais fácil você olhar para as suas emoções, você começar a ter a clareza de ação para agir. Ter dependência, ter independência emocional e inteligência emocional é você perceber o que você está sentindo e ter maturidade de conversar com você. Por que eu estou querendo... Como você falou agora para mim, é difícil dizer não para a comida. Só que você não é nenhuma criança, é o que eu falo dentro da mentoria.
Eu dou um exemplo aqui dentro da mentoria, que a Gisele está aqui, eu não sei se eu cheguei a falar isso com ela. Eu falo ou do dedo da tomada ou de você ter uma criança dentro de um shopping. Quem aqui já viu aquela cena clássica de uma criança passar em frente a alguma coisa, se jogar no chão, começar a berrar, fazer aquele escândalo, bater o pezinho no chão e falar eu quero, eu não vou. Quem já viu isso? Eu já vi isso várias vezes. Aquela criança que faz aquela birra. Que ela tá querendo o quê? Mostrar o poder dela. Ela tá querendo o quê? Se impor para aquela mãe, para aquele pai, para aquele responsável. É a forma que ela tem naquele momento de querer brigar literalmente com a mãe, de saber quem é que tem mais força ali. Que é natural. É uma cena clássica. Agora, qual é a atitude que aquele adulto vai ter com aquela criança? É a mesma coisa que eu falo quando eu falo do alimento. Se eu começo a ter atitude sempre com essa criança que tá aqui, que vê o alimento e fala assim, ai, tá bom, você tá estressada, você tá cansada, você teve um dia hoje terrível, você hoje se aborreceu, seu chefe hoje te perturbou o juízo, seu marido hoje te irritou, as crianças hoje não pararam, você realmente merece comer isso aqui. É difícil dizer não para isso aqui. Então, realmente, você vai lá e comer porque você merece. O que você tá fazendo com aquela criança que tá se jogando no chão? Não, meu amorzinho, para de fazer isso, eu te dou uma balinha. Para, vai, levanta, mamãe vai lá e compra um brinquedinho para você. O que você tá educando essa criança? Opa! Todas as vezes, então, que eu for contrariada, eu vou gritar, eu vou espernear. Então, eu vou comer o doce para compensar. A comida para compensar. E eu tô o quê? Mascarando todas as minhas emoções. Eu não estou educando essa criança. Agora, a mesma cena da criança lá no chão no shopping. Ou você, o mesmo dia, chateada, pá. Mas aí aquela mãe chega para aquela criança, aquele responsável, eu falo mãe por falar, mas aquele responsável chega para aquela criança, segura aquela criança, olha no zoinho dela, o zoinho com o zoinho, e fala assim, para. O que está levando você a fazer isso? Pode parar. O que está acontecendo? Para de chorar e conversa comigo. Você não vai ganhar nada no grito comigo. Opa! Você já leva um susto. Só que às vezes ainda a criança ainda continua fazendo birra, é igual a gente. Ai, que dia, vontade de comer isso. Mas se eu parar e falar assim, parou. Quantas vezes eu já fiz isso? Foi difícil no início? Foi. A gente tá falando sobre o que hoje? A live de hoje. É difícil. Mas não é impossível. E aí eu parava e falava assim, Fabiana, parou, por que você tá querendo comer? Peraí, por que você tá querendo compensar? Por que hoje você se irritou com fulana? Ou por que hoje você deixou fulana te irritar? Por que você hoje está agitada, ansiosa? Por que hoje você está sentindo isso e você está querendo comer para compensar? Vamos conversar sobre essas emoções, Fabiana? Percebe? E aí, é fácil? Claro que não. Olhar o seu lado feio, olhar que muitas vezes você se deixou irritar ou você fez algo que desagradou o outro que também não é legal e você fala assim, putz, grila, que droga que eu fiz isso aqui. Mas você olhar e falar assim, caraca, o que eu posso aprender, fazer diferente, não sei o quê, parará. Pronto, eu vou começando o quê? Trazer clareza e inteligência emocional para mim e entender o seguinte, cara, não vai ser o alimento que vai solucionar isso aqui. O que eu posso pôr, então, de prazer? Então, olha o que eu percebo. Eu crio novos prazeres, novas sensações de forma racional e eu passo a me conhecer. Eu passo a voltar para casa. Então, gente, o que eu quero dizer aqui nessa live de hoje é, por favor, não está difícil. O que é difícil
É você não se valorizar. O que é difícil é você não se respeitar. O que é difícil é você não se amar. O que é difícil é você continuar comendo para compensar todas essas emoções. Isso sim é difícil. Saia dessa posição de criança birrenta se jogando no chão no shopping. Pegue a sua vida e olhe para ela, olhe para você, olhe para as suas emoções. É só dessa forma. E eu vou pedir licença aqui para vocês para falar sobre minha última promoção do ano, da minha mentoria individual. Se você realmente percebe que isso pode ser sim, aí sim é difícil fazer sozinha, porque talvez você não tenha as técnicas, as ferramentas, a inteligência ainda nesse momento de fazer isso sozinha. Fabiana, eu posso sim te ajudar consideravelmente se você se permitir. Eu posso ser aquele adulto que vai segurar você e falar assim, vamos juntas. Antes de comer, vamos ouvir. Vamos sentir essas emoções. Vamos conversar. Eu posso ser essa adulta. E agora aqui no final desse ano, eu vou manter esse preço da mentoria. A mentoria, ela está no valor até o dia 31 de dezembro de R$ 987. Essa mentoria, ela tem, além de 10 sessões, porque não é isso que eu vendo, só 10 atendimentos, que eu falo que isso aqui é muito pouco. Eu tenho um atendimento diário com você, pelo WhatsApp. Quem já foi minha mentora sabe. Todos os dias eu falo com você pelo WhatsApp. Todos os dias. Por quê? Para justamente eu pegar na sua mão e te guiar. Para você evitar de se jogar no chão e fazer birra. Porque se eu te dou um prazo só uma vez por semana, você esquece todo o aprendizado de uma vez, de um dia para o outro. Então eu fico com você durante todo esse momento. E eu vou manter esse preço até o final do ano. Se você se inscrever na mentoria, eu vou deixar o link aqui da mentoria depois dessa live. Se você se inscrever esse ano, você não precisa começar esse ano. É essa a promoção que eu tô fazendo. Porque eu sei que agora em dezembro, a vida é muito agitada, tumultuada. E aí eu sei que é difícil começar a mentoria agora. Eu sei que é. Então você vai ter o mês de janeiro para começar. Pode ser na primeira semana, na segunda, na terceira ou na quarta de janeiro. Você vai ter até o dia 31 de janeiro para começar a mentoria. E aí de lá para frente. Então, mas só que a partir do dia 1º de janeiro eu vou fazer um reajuste nessa mentoria. Eu não tenho como manter esse preço mais. Porque eu fico realmente com você. É uma disponibilidade que eu tenho de ficar com você. E esse preço realmente ele já está fora de cogitação. Então, a partir do dia 1º de janeiro eu vou aumentar. Mas se você quiser ainda essa mentoria, que você pode parcelar ainda em 10 vezes, por esse valor, para começar em janeiro, você pode se inscrever. Se inscreva e comece em janeiro. Porque o que é difícil, gente, o que é difícil, eu volto a dizer, é você não se amar, é você não se valorizar, é você não se respeitar. E você precisa começar a ter ações, através de atividades, através de ferramentas, ações sérias, para você se conectar com a sua clareza do que você quer, do que você pode, do que você merece. E uma das primeiras perguntas que eu faço dentro da mentoria é: por que que você pode emagrecer? Por quê? Por que que você merece ter essa clareza para emagrecer? Por que que você vai emagrecer? Por que que você vai se conhecer? Quais são os benefícios que você vai ter ao se conhecer, ao se valorizar, ao se respeitar, ao se amar? Muitas vezes, um dos benefícios é justamente você parar de ter a atenção do outro. E você está disposta a pagar o preço de não ter a atenção do outro? Eu paguei o preço.
Quando eu comecei a me valorizar e ter clareza da mulher que eu quis chegar e que eu ainda estou em processo de evolução, foi muito difícil para mim perceber que eu ia perder esse apoio por ser talvez a coitadinha, por me colocar às vezes no papel de vítima. Foi difícil eu me tirar desse lugar e não ter mais essa postura do puxa vida. Eles não vão mais me olhar com esse olhar de oh meu Deus, coitada dela. Foi muito difícil me tirar desse lugar, porque era confortável para mim. E isso eu tive que fazer na marra, sozinha. E eu tô colocando aqui à disposição para você toda a minha expertise, todo o meu trabalho, a minha mentoria, para te ajudar a te tirar desse lugar do que tudo é difícil, do que tudo é impossível, do que tudo é complicado. Emagrecer não é difícil. Não é. O se manter assim é que é. O se manter nessa posição é que é difícil, porque você está fora da sua essência, do seu divino. Quando eu aprendi isso, eu falei, caramba, realmente, muda tudo. Percebe? Pense nisso com carinho. Pense nesse voltar. Então, Tânia, a mentoria, eu faço um pacote. Elas são 10 sessões e ela demora mais ou menos em torno de 3 meses essa mentoria, para onde eu fico com você todos os dias. Eu só falo o seguinte, às vezes domingo é o dia de folga, que todas nós temos. Mas se mesmo assim, se dentro de um domingo acontecer alguma coisa com você e você quiser falar comigo pelo WhatsApp, eu vou estar disponível para você. Eu posso demorar talvez para te responder, às vezes eu não te respondo assim. Você mandou a mensagem e 5 minutos depois eu te respondo. Mas eu te respondo todos os dias, a gente conversa todos os dias pelo WhatsApp, fora as 10 sessões que você vai ter comigo assim, ó, tete a tete, tá? Então a mentoria é essa, a mentoria é justamente esse guiar. Então esse guiar durante esse período de 3 meses, eu vou guiando você, eu vou andando com você, para que você o quê? Possa seguir depois sozinha, para não achar que esse processo é difícil. Não é difícil. Eu volto a dizer, o difícil é você estar fora de casa. Porque quando você volta para casa, é como se você entrasse no eixo, sabe? Eu vou te ajudar dentro da mentoria, desses 3 meses, te encaixar no eixo de novo. Encaixou? Foi pro eixo? Opa, bacana. Aí fica mais tranquilo, percebe? Então são 3 meses, tá bom? É aproximadamente 3 meses, tá? Porque como são 10 sessões, pode ser assim 2 meses e 3 semanas, 2 meses e 2 semanas, 3 meses, mas aí só por questões de agenda. Mas pode jogar aí 3 meses de mentoria, tá bom? Então, gente, é isso. Se vocês realmente ainda quiserem esse preço, para começar em janeiro, que o preço já vai estar diferenciado, ela já vai para casa de R$ 1.500 a mentoria no ano que vem. Eu não vou ter como diminuir isso. Eu estou sendo super honesta com vocês. Ela vai para 1.490 e eu não vou ter como negociar esse valor. Então eu consigo o quê? Fazer com que vocês paguem ainda o valor de R$ 987 esse ano, parcelando ainda em 10 vezes e para começar somente em janeiro. Então vocês seguram como se fosse o valor da mentoria. Então se vocês quiserem realmente, dá tempo ainda. Depois da live eu já vou colocar o link aqui do lado. Se inscreva, você pode parcelar em 10 vezes e em janeiro você já começa esse momento aí de volta para casa, como eu falo, ok? Gente, muito, muito obrigada por vocês estarem comigo aqui nessa live. Eu tenho muito carinho por cada uma de vocês sabem disso. Eu desejo até o próximo Café com Fabi, eu espero estar com vocês na próxima segunda-feira. Mas pense nisso, pare de colocar tudo que é difícil, não é. Difícil é você se manter nessa posição que você está hoje em dia, fora de casa. Não é difícil você se manter dentro de casa, de verdade. Se olhe com carinho, com respeito e com amor, ok? Um beijo enorme e até o próximo Café com Fabi. Um beijo, tchau.